Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante, pregação. Nós vamos fazer essa e a próxima pregação em São Mateus, no seu último livro, porque eu tinha feito uma sequência em áudio pregando o livro de São Mateus todo, e faltou essas duas: a mensagem acerca da mentira dos judeus e a última, Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. A primeira 28 do 11 até o 15 e o 28, 16 até o 20. Então será essa sequência até amanhã, tá? Deus abençoe a todos, boa noite, paz de Cristo para todos. E vamos já de imediato à leitura da palavra acerca da mentira dos judeus. Essa meditação é muito interessante, né? E fala inclusive de escatologia aqui. Vamos lá. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles receberam, ou recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Veja só a sagacidade dos judeus, o tamanho do radicalismo, do fundamentalismo deles, o medo da instituição religiosa judaica ser falida por conta de Jesus, ao ponto que eles chamavam, inclusive os cristãos do primeiro século, a igreja primitiva, de seita. Era a seita dos nazarenos. Hoje, comumente, se fala seita, seita aqui, seita colar. Mas lembre-se que a primeira vez que aparece a palavra seita, está até mesmo na Bíblia Sagrada. Você encontra em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva sendo chamada de seita. A palavra seita quer dizer pequeno grupo, tá? Era aceita porque a maioria era o judaísmo. Mas não quer dizer porque é a maioria que a maioria está certa, né? Temos que pensar nesse sentido. Então, os judeus, com medo, imagina, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao Pai. Imagina se isso é verdade, né? Eles pensaram, olha, nós vamos perder a nossa instituição religiosa, o Jesus vai ter vindo de acordo com os profetas, não vai adiantar nós termos mais as sinagogas. Então, vamos criar aqui um factoide, uma mentira. Vamos falar com os guardas que guardam o sepulcro, que seriam os guardas que cuidam do cemitério, para dizer que nós, no caso os guardas, que eles estavam cochilando ou dormindo e vieram um grupo ou discípulos do próprio Senhor, pegaram o corpo dele, tiraram do sepulcro e colocaram em outro lugar, furtaram. Então eles disseram para os guardas, compraram eles, deram dinheiro e disseram, olha, vocês vão ter que dizer isto, para que se creia nesse assunto, para que se creia nesse fato. Então, essa história de Jesus ressurreto, ressuscitado, seja de fato abafada, seja de fato uma mentira. Veja só o medo. E por conta do medo, se faz uma série de insanidades. Se mente, mata, faz um monte de coisas. O medo dos judeus, a essência é essa, era eles perder o posto de liderança, de igreja, aliás, sinagoga, de religião na época. Então, imagina Jesus ressuscitando, acabou-se. Agora é uma nova era, e eles não queriam acabar com a nova era. E até hoje eles creem piamente nisso, lamentavelmente. Inclusive, eu estava vendo um sujeito que converteu-se ao judaísmo, entre aspas, que ele era cristão e converteu-se ao judaísmo, dizendo que o Jesus que a Igreja Católica prega, ou o Jesus que nós conhecemos, foi criado, manipulado, adulterado pela Igreja Católica, por Constantino, que não é o Jesus, o Messias, que os judeus de fato creem que cumpriu as profecias. Inclusive, ele chega a falar até a questão de profecias que não foram cumpridas bem exatamente.
Ele aponta alguns erros na tradução da Bíblia e etc. E eles usam isso também, essa história. Isso é história com E, porque história com H é verídica, e com E é história factóide, fantasia. Dizendo que o corpo de Jesus foi furtado. Aliás, acerca do corpo de Jesus, tem uma série de crendices, uma série de balelas sendo faladas, né? Inclusive nos livros apócrifos. Me parece que é o livro de Maria Madalena e até o livro de Judas. No livro de Judas, por exemplo, é falado que Jesus teria pedido para Judas o trair, para enaltecer a figura de Judas. Veja só, a perversidade, a adulteração do texto. Em Maria Madalena aparece Jesus sendo seu amante, ou sendo seu marido, tendo um filho com ela. E a linhagem desse filho, me parece, estaria hoje na França, no sul da França ou na França. Olha o absurdo. E é isso que eles apontam para tentar desmistificar e tirar, obviamente, a divindade de Jesus. O que eles acreditam e acordam, os judeus, que é até mesmo muito certo, que Jesus de fato existiu. O Jesus histórico existiu, mas o Jesus divino, Filho de Deus, não existiu. Era a maluquice desse Jesus. Esse Jesus, inclusive, teria alguma influência do hinduísmo, que é a crença pela qual você crê que é alguma coisa, que é um semideus, um deus interior, etc. Quando Jesus dizia eu sou, esses dizem que quando Jesus fala assim, ele está realmente sendo influenciado pelo hinduísmo, que é uma religião antiga, me parece, do Oriente Médio, da Síria, não me recordo mais exatamente, da Índia, isto. Inclusive, teve um cantor aqui no Brasil, Raul Seixas, que fez uma música chamada Gita. A Gita é um dos livros do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita. E lá ele fala, eu sou o telhado, eu sou tudo, eu sou aquilo. Veja a associação que eles tentam fazer com Jesus. E mesmo fazendo essa associação, já foi mais do que comprovado que Jesus não tinha influência, não tinha como ele ser um hinduísta. E isso vem há séculos. Estamos aí 2000 anos. Uma série de falácias, de mentiras, para dizer, não, Jesus não era divino, só tinha natureza carnal e não tinha divina. Jesus não era Deus, Jesus existiu, mas não era Deus. Jesus morreu, mas não ressuscitou. Jesus nasceu, mas não foi do Espírito Santo, mas foi de um corpo normal, que segundo até mesmo, lamentavelmente, a Talmud dos judeus diz que Jesus foi fruto de um pecado de Maria ao coabitar com um soldado romano. Ela teria traído José. Então você acompanha esses absurdos a respeito de Jesus. E ainda, lamentavelmente, quanto mais se avança as informações, tem pessoas pensando dessa forma, saindo do cristianismo, acreditando na falsa doutrina do inimigo, do diabo, de dizer que Jesus não era o filho, que Jesus não tem divindade, para se converter a outras religiões, ao judaísmo, ao islamismo, ao hinduísmo e outras coisas mais. Mas quem tem a essência do evangelho, esse permanece. Jesus, certa feita, disse que ele é o bom pastor, e as ovelhas ouvem e sabem quem é o bom pastor, ela conhece a voz do bom pastor, e jamais desobedece ou, de fato, não vai atrás do bom pastor, porque aquelas que são do bom pastor, elas ouvem e não aceitam outras vozes, e não aceitam outras pessoas comandando. Agora, esses, lamentavelmente, não vigiaram e caíram nas doutrinas do diabo. É aquilo que Paulo fala a Timóteo, dizendo que nos últimos dias, expressamente, o espírito do engano estaria aí. Doutrinas de diabo e doutrinas de demônios, para enganar. E essa é uma delas. A doutrina do inimigo que tenta tirar a divindade de Jesus, que tenta tirar a santidade do nascimento de Jesus, porque Jesus veio fruto do Espírito Santo, não foi como eles dizem aí, de um ato adulterino de Maria, perdão. O inimigo tenta tirar de fato Jesus como Salvador, desconsiderá-lo, apenas
de fato, rotulá-lo como um homem como nós. Um homem. O doutrina do demônio também tenta dizer que Jesus não ressuscitou. E porque se Jesus não ressuscitou, logo nosso trabalho para o Senhor é em vão, é debalde, então não adianta de nada. É até isso que Paulo questiona, e já tinha isso na época, veja bem, já tinha isso na época de Paulo, que discutiu até a ressurreição de Cristo. E Paulo disse, olha, nós cremos na ressurreição porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, seria debalde, em vão o nosso trabalho, a nossa pregação. Mas como não é, a gente prega crendo na ressurreição e quem crê vai ser ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Foi naquela questão de Lázaro, naquele episódio de Lázaro, mas isso serve também no campo e na área espiritual. Então veja como os judeus estão cegos, entenebrecidos no seu entendimento. Deus vai dar uma nova chance, até eu creio isso. Quando chegar o governo do anticristo, se eles aceitarem a Cristo, perdendo a sua cabeça, perdendo seus braços, morrendo, né? Mas até quando Jesus não vir, eles vão continuar cegos e vão acreditar no falso Messias, que será o anticristo, que será o homem iníquo que vai se assentar na cadeira de Deus, por conta de fato de dar crédito a essa mentira, por conta de endurecer a cerviz, o coração, por conta de fato de amar mais a mentira do que a verdade. E lamentavelmente, e inclusive em Apocalipse é falado acerca daqueles que são judeus e não são, da sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus também podem atrapalhar. Aí vem a questão que muitos falam do sionismo, né? O termo sionismo vem de Sião, e é um movimento pelo qual visa ou visou, né, restabelecer Israel para virar nação. É um movimento social, político, e muitos podem, ou aliás, muitos dizem que sairá daí o anticristo, mas não sabemos. Tem alguma evidência? Pode ser, né, desses falsos judeus. Mas mesmo assim, Deus tem um tratamento especial para os judeus e vai ser possivelmente aí no governo do anticristo, se eles aceitarem a Cristo. E os judeus que estão ou estiveram com seus olhos fechados e até mesmo com o seu intelecto ou conhecimento de fato, vamos dizer assim, destruído, era por própria permissão de Deus também. Isaías fala disso, Jesus fala disso, Paulo fala acerca disso, ao dizer que, como se estivesse com seus pensamentos entenebrecidos, com seus olhos fechados, para não entender a verdade, como se Deus tivesse os cegado, para não enxergar vendo. Jesus falou acerca disso. Jesus chegou a dizer que falava com os seus por parábolas. Por que por parábolas? Porque de fato ficava claro, até mesmo na parábola, e sendo judeus, pessoas estudiosas que entendiam as parábolas. Para os seus ele explicava certinho, mas para os judeus não adiantava explicar, porque eles lendo não entendiam, eles vendo não, aliás, tendo ali a vista, eles não viam. Ouvindo, mas eles estavam ensurdecidos, porque o seu coração estava voltado para fazer, obviamente, aquilo que desagradava a Deus. Jesus veio para os seus e, de fato, eles o rejeitaram. Lucas Ribeiro, irmão, isso mesmo. Há alguns judeus que negaram a Cristo como Salvador e esperaram outro Messias. Escreveram um livro escarnecendo de Cristo, zombando como o feiticeiro, etc. Verdade. Mas teve judeus que aceitaram a Jesus também. Judeus que morreram e aguardavam a promessa de Jesus, e quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram. Judeus que, na época da igreja primitiva, se converteram. Por isso que a gente também não pode falar, os judeus. A gente tem que separar, né? A gente não pode ser extremista, os judeus já estão condenados. Não é bem assim. Tem judeus e judeus. Tem judeus convertidos, tem judeus não convertidos, tem judeus que são falsos judeus, que não são judeus de fato. Tem o judeu que está enganado por Satanás. Né? Deus vai dar uma oportunidade para todos esses. E aqueles que estão aceitando a Cristo,
porque tem judeu que já se converteu ao cristianismo, e esses, claro, já estão salvos, porque Deus, de fato, salva tanto judeu como gentil, como samaritano, basta aceitar Jesus Cristo. Mas fato é que esses judeus que resistiram à verdade, eles inventaram essa mentira de dizer que o corpo de Jesus não ressuscitou, foi roubado pelos próprios discípulos do Senhor. Deixa eu ver o que o irmão disse aqui. Esses judeus ainda acreditam que o Muro das Lamentações faz milagres para eles, usando a prática da idolatria. Verdade. É a questão do Muro das Lamentações, que é falado lá, inclusive em Jeremias, né? E lá o próprio livro de Lamentações faz menção a isto, né? Também é um livro escrito por, ou pelo menos dado ao nome ao profeta Jeremias. Então veja, meus caros, que realmente é muito grave, é quase que uma blasfêmia, né? É algo muito terrível, porque faz com que muitas pessoas percam a salvação ao acreditar numa balela dessa, uma fake news desta. Não, Jesus não ressuscitou, tiraram o corpo dele, foi enterrado em outro lugar, né? Agora, eles nunca duvidaram, por exemplo, da morte de Moisés, né? E do seu sepultamento num lugar que eles não sabiam. Eles nunca duvidaram do arrebatamento de Enoque. Eles nunca duvidaram, os judeus, né, do arrebatamento de Elias. Agora, de Jesus, eles vêm com essa mentira. Por que eles vêm com essa mentira? Porque Jesus falou contra eles, contra a hipocrisia deles. Porque eles não cumpriam a lei como era para se cumprir. Jesus não veio para diminuir ou abrogar a lei, mas veio para cumprir. Já que eles não cumpriam, nem um sábado, que eles eram tão zelosos, não cumpriam o sábado direito. Nem a questão de se esquivar do adultério também eles não cumpriam. Andavam todo cabisbaixo para não olhar para as mulheres, para não pecar, mas mesmo assim pecavam. Então, Jesus pregou contra a hipocrisia deles. Vocês fazem uma coisa, mas não é conforme aquilo que vocês dizem. Jesus falou acerca disso, hipocrisia. Vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, podridão por dentro. Vocês colhem um mosquito, mas engolem um camelo. Ou seja, vocês ficam preocupados com coisas significantes, enquanto isso fazem coisas piores. Jesus falou contra os fariseus que ficam olhando para trás do seu irmão e não olham para o cisco que está no seu olho. Jesus só desceu a lenha nos fariseus, nos hipócritas, nos escribas, nos anciãos, que faziam parte do sinédrio do tribunal dos judeus, as grandes lideranças da época, os grandes líderes, os rabinos ou rabi da época do judaísmo. Jesus foi contra, por isso que eles ficaram tão enravecidos. Não, nós vamos inventar, nós vamos vingar desse Jesus. Esse Jesus não pode subsistir. Mas a igreja subsistiu porque tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio fazer a obra de Jesus, ou completar a obra de Jesus. Por isso que a igreja está falando de Jesus até hoje. E muitos que nem sequer viram Jesus. Ou, melhor dizendo, nem sequer moram também, né, em Jerusalém, ou conhece os judeus. É aquilo que Jesus falou certa feita para Tomé. Você viu, você crê? Você creu porque viu. Agora, bem-aventurados, felizes serão aqueles que não viram e creram. Eles viram Jesus ressuscitando e não creram e ainda inventaram uma mentira, dizendo que ele não ressuscitou, que o corpo dele foi colocado em outro lugar. Olha que absurdo. Tomé ainda tocou em Jesus e creu. Né? Ele apalpou Jesus e creu. Pior se ele tivesse apalpado e ter dito, olha, não creio, você não é, você é um fantasma. É claro que a fé não é por vista, não é com toque, porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, as provas das coisas que não se vê. É isso que diz lá em Hebreus 11:1. Mas vamos tolerar um pouco, Tomé ainda creu. E esses viram lá os milagres, viram as maravilhas e não creram. E eles, obviamente, foram réus de juízo. Porque Jesus disse certa feita, se não houver milagres, como crerão? Jesus fez milagres no meio deles, como é que eles poderiam dizer que não era o Filho de Deus? Disseram que era Satanás. Jesus disse, como é que eu posso expulsar Satanás se eu estou com Satanás? Uma casa não existe dividida, ou subsiste dividida. Um reino não pode ficar dividido.
né? Já acabou com a hipocrisia e com a inveja e mentira dos judeus, que disseram que Jesus trabalhava por Beelzebul, o príncipe do inferno, o deus das moscas. Jesus refutou. Ele sempre tentava desmerecer Jesus. Jesus curava, não, era o diabo. Ah, Jesus curava, não, Jesus não curou, a pessoa já estava bem. Jesus fazia qualquer coisa, sempre tinha um porém, sempre tinha algo para retucar, para refutar. Né? Por conta do quê? Inveja de Jesus. Jesus foi condenado por quê? Jesus foi condenado por uma mentira também. Porque Jesus estava corrompendo a sociedade judaica. Essa foi a motivação pelo qual ele foi sentenciado à morte de cruz. Já eu leio a mensagem dos irmãos, Pai do Senhor, quem está chegando. Então, veja bem, Jesus era o dissimulador, era aquele, como Elias foi chamado, perturbador de Israel. Elias foi chamado pelo rei Acabe de perturbador de Israel. Jesus era o perturbador das sinagogas de Satanás, das sinagogas dos judeus, que não observavam o mandamento e que não queriam se arrepender e voltar-se para o Senhor. As grandes lideranças, alguns se converteram, como já disse. Jesus era o perturbador, Jesus queria corromper os cidadãos. Com a nova doutrina, você pode procurar, inclusive nos relatos da Bíblia fala acerca disso, que essa foi a motivação pelo qual ele foi sentenciado à pena de morte, morte de cruz. Jesus queria fazer o bem, não, estava fazendo o mal, estava corrompendo a sociedade, corrompendo por falar a verdade, por não ser hipócrita, por combater a hipocrisia, a mentira, a falsidade, a falsa santidade. Como no caso de Maria Madalena, ia ser apedrejada. Jesus estava na praia, escrevendo na praia, na areia da praia, e viu aquilo. E eles iam apedrejar. E eles ainda falaram para Jesus, olha, é certo. Jesus disse, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque se ela estava em pecado, em adultério, eles também estavam em pecado. E até mesmo de adultério, e até outros pecados. E outra, existia até um certo machismo dos próprios judeus. Porque a mulher que era pega em ato de adultério era punida, apedrejada. Mas o homem, eles davam um jeito lá para não ser apedrejado. Você pode observar isso na história. E Jesus refutou a hipocrisia deles. Jesus, claro, não concordava com o ato de adultério da Maria Madalena, ao ponto de ele dizer, ó, vai, não peques mais. Mas Jesus ali acabou com o quê? Com a hipocrisia. Ora, ela tem que ser condenada, tem que ser morta, apedrejada, você também tem que ser, porque você faz a coisa errada, você também adultera. Hã? Então, Jesus veio para, de fato, falar a verdade. Foi um divisor d'água. E por isso que eles ficaram ofendidos, inventaram essa falácia, essa mentira. Como muitos hoje em dia inventam uma montoeira de mentira acerca de Jesus. E outros até, infelizmente, utilizam o nome de Jesus para passar mentiras, para se beneficiarem, promoverem, etc. Falam que Jesus falou alguma coisa quando ele não falou nada. Falam que Jesus revelou, que Jesus falou em profecia, em sonho, para ele fazer isso, fazer aquilo, mas não foi o Espírito de Deus, foi o Espírito imundo. Como já citei aqui, teve um homem que Deus teria revelado ele para coabitar com uma mulher, sendo ele casado e a mulher também casada, porque ele viu em Oséias que tinha que fazer isso. Você vê esses absurdos, sem falar em tantas outras coisas, né? Pessoas dizendo que mataram em nome de Jesus, né? Ou em nome de Deus. Lá no Oriente Médio se faz muito isso, né? Matar em nome de Alá. Nos Estados Unidos, faz algum tempo, uma pessoa disse que sentiu de Deus, Deus teria revelado ele para jogar o carro sobre outra pessoa. Olha, absurdo. Né? Nós tivemos até o caso do Adélio, agora que tem uma facada no Bolsonaro, disse que foi Deus que mandou dar. Né? É uma insanidade. É lamentável. E ainda o Adélio era conhecedor da palavra. Olha o quanto grave é isto. Né? Por isso que a gente tem que vigiar, não dar lugar ao inimigo. Porque o inimigo nos engana. E nós passamos a fazer a mesma coisa que os judeus, inventar mentiras, querer algo para nos proteger, ou seja,
procurar pretexto, desculpa para nos proteger. No Evangelho não existe isso, não. É se ensina ou não. O que passar disso é procedência do maligno. Vigia. Porque muitos gostam de falar, os judeus castigaram Jesus, os judeus colocaram Jesus na prisão, os romanos também, foi os soldados romanos, etc. Mas não enxerga que se ele não vigiar, ele está fazendo a mesma coisa que os judeus e que os romanos, crucificando Jesus novamente. Aliás, a palavra até fala isso, para não pisar o sangue de Cristo, o sangue inocente de Cristo, e não crucificá-lo novamente. Quando que nós crucificamos a Cristo novamente? Quando a gente começa a fazer as obras da carne, mente, engana, luta, adultera, inveja e outras coisas mais que são ali descritas pelo apóstolo Paulo. Gente, em vez de crucificar os nossos desejos, a nossa carne, as nossas concupiscências, acaba, de fato, liberando, né? Deixando nós mais soltos e até mesmo à mercê do bel prazer. Enquanto isso, nós crucificamos a Jesus. Crucificamos a sua doutrina que ele deixou, amará a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Acabamos sendo egocêntricos. Também é uma obra da carne, idolatria, né? O egocentrismo, ou a egolatria, o culto ao eu. Nós temos que cultuar o Senhor. Não podemos ser enganosos. Não podemos cair na mentira, na falácia dos judeus. O motivo deles foi tentar ocultar algo verdadeiro, a ressurreição de Cristo. Mas tem muitos que se encaixam aqui tentando ocultar outras coisas em nome de Jesus. Davi, por exemplo, queria ocultar o seu pecado, fazendo obviamente do pecado em nome de Deus para ficar tudo ok, mas não adiantou. E Deus fez revelar tudo. Às vezes a gente quer ocultar alguma coisa e não dá, porque Deus faz revelar tudo. Então pensamos acerca disso, meus caros, para não sermos que nem os judeus, que nem os romanos, que crucificaram, que mataram Jesus sem dó e compaixão, sendo que Pôncio Pilatos disse, eu não vejo nada contra esse homem, eu lavo as minhas mãos, né? Mas lavou as suas mãos, mas não fez nada. Isso também não pode, porque a Bíblia nos diz, nós falamos hoje até mesmo no Salmo 15, né? Que diz ali que a gente tem que defender o inocente. Um homem temente a Deus tem que defender o inocente, não aceitar a afronta com o inocente. E Pôncio Pilatos não fez nada, que cristão que ele era. E existe, lamentavelmente, muitos cristãos covardes, que não defendem, de fato, o direito. Que não defende, de fato, quando fala direito, o direito de alguém, do necessitado, do órfão, da viúva, etc. Que não defende os direitos do inocente, que não examina as coisas com atenção. E depois ainda quer a bênção de Deus. E quando não vem, meu Deus, ora, você fez mal para o seu próximo, como que você pode receber o bem de Deus? Aliás, João fala que como que a gente pode amar a Deus que a gente não vê, se não amar o nosso próximo que a gente vê? Primeiro, amar o nosso próximo que estamos vendo. Eu sei que é difícil, às vezes as situações são complicadas, mas devemos fazer isso, né? E prezar, de fato, por aquilo que é do Evangelho. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí, se manifestando. Irmão Lucas Ribeiro, a irmã Miriam, a Lincolau Resistência e a Edilene Oliveira, Pai do Senhor. Se diz cristão, mas não ama o próximo. Verdade, irmão Lucas Ribeiro. O ama o próximo e às vezes eles amam até o próximo, mas é o próximo que está distante. É muito bom eu amar um parente que está lá no México, lá nos Estados Unidos, bem distante, onde eu moro. Eu amo essa pessoa. Eu amar o fulano de tal porque está longe, mas quando está perto, né, brigo que nem cão e gato. A realidade é essa, brigo que nem cão e gato e não procuro, de fato, diálogo, né? Não procuro união, paz, amor, gozo, nada disso. Gozo espiritual e tal. Então é lamentável. O próximo não é o próximo lá distante, o próximo é próximo de nós. É um parente, é um vizinho, é algo que a gente tá, alguém que a gente está vendo. Às vezes a gente está na estrada, vê alguém necessitando de alguma coisa, você pode ajudar. Se tiver alguém que sofreu algum acidente, se poder intervir, né, fazendo os primeiros socorros ou ligando para o SAMU, o Corpo de Bombeiros, enfim, para
ali interferir, deve ser feito, porque é o seu próximo, é para amar o seu próximo, fazer o que você pode fazer ali no momento, né? Aliás, isso aqui que eu penso, o irmão falou uma coisa muito interessante, muitos dizem que são cristãos e não amam o seu próximo, na realidade esses cristãos ele nem ama a si mesmo. Por que eles não amam a si mesmo? Porque Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o próximo, quer dizer, eu não amo o próximo como a mim mesmo. É isso que é a verdade. Veja só. Né? Os judeus inventaram aquela mentira porque eles mesmos eram mentirosos. Eles mesmos não amavam a verdade. Né? E o coração fala, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. É para pensar. Tem muitas coisas que se aprende na religião, né? Fica naquela questão burocrática e tal, mas não se faz na prática. E ainda a religião defende essas pessoas, porque é membro da religião. Ah, não, ele dá o dízimo aqui, mesmo fazendo mal para o vizinho, fazendo mal para o parente, ele pode permanecer aqui como membro, pode permanecer como obreiro, porque ele nos ajuda aqui. Tem isso, lamentavelmente. Porque hoje em dia o comércio na igreja está grande. Na igreja que eu digo instituição. É claro que eu sei que existe exceção à regra, eu sei que tem homens e mulheres de Deus lá, mas a gente tem visto isso também, as mentiras lá dentro. E os mentirosos não herdarão os céus. E mentira é várias outras coisas, né? Não é simplesmente inventar alguma coisa. É você aparecer ou aparentar ser uma pessoa santa e não ser. É você aparentar ser aquilo que não é, fantasiar, né? Querer às vezes até ser mais santo que Deus e não é. Por isso que o homem humilde, temente a Deus, é aquela figura do republicano. Olha, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. E eu agora estou falando de mim mesmo. Eu sou pecador, não sou melhor que ninguém, não. Eu peco. E como peco? Mas eu peço misericórdia para o Senhor. E tento pedir a Ele para mudar meu coração. E assim a gente tem que fazer. E fazer as coisas certas. Porque também vem as consequências. Tá? Então, muitos não têm essa humildade, esse reconhecimento. Às vezes tem até uma humildade na aparência, anda assim meio que maltrapilho, né? Não com roupa bonita ou uma roupa rasgada e tal, mas por dentro eles não são humildes coisíssima nenhuma. São o mais exaltados possível. Né? São até arrogantes. Só a verdade deles é que vale. É assim como os judeus eram. Eles não queriam perder a hegemonia, o poder deles na época. Eles não queriam perder a autoridade. Imagina se esse Jesus aí começa a crescer aqui, capaz de virar um político, capaz de virar um religioso, aí, um líder de uma grande religião, nós vamos perder. Olha, esse Jesus aí não é o Messias, porque também ele não veio para tirar nós do julgamento, aliás, do subjugar dos romanos. Né? Os romanos estavam subjugando os judeus. Ele não veio nos tirar do jugo dos romanos, ou da escravidão dos romanos. Então, esse Jesus não é o Messias. Né? E ainda ele quer estar acima de nós. Quer dizer que ele é o Filho de Deus, quer criar uma nova religião, nós vamos perder nosso posto aqui? Não. E muitos, lamentavelmente, fazem isso nas instituições, né, para não perder a clientela. Eu já vi, faz tempo, já li, aliás, uma tese de mestrado, de dissertação de mestrado em religião, que um dissertando, né, ou mestrando, falava acerca da McDonaldização da fé. O que é a McDonaldização da fé? Ele comparava o McDonald's com a fé. A fé está parecida com o McDonald's no sentido de você escolher o cardápio, você escolher o que você quer. Lá no McDonald's você não tem um McD, pelo menos tinha, né? Agora não sei mais, mas tem um McDay feliz, né? Um McDia feliz. Durante a semana sempre tem um prato diferente. Tem sempre um alimento, melhor dizendo, um lanche diferente, né? E assim ele falava que a fé para as pessoas, ela vai escolher o que ela quer. Bom, terça-feira tem hambúrguer, tem lá um prato, um lanche com hambúrguer. Na quarta tem um milkshake. Então eu gosto mais de milkshake, eu vou pegar o milkshake. E assim falava da fé, quer dizer, as pessoas vão para lugares ou instituições religiosas que elas têm afinidade ou que elas estão afim no momento. Por exemplo, eu estou afim de ir para uma igreja para ouvir
palavra de bênção, eu vou lá, para milagres e coisas nesse sentido. Aí o que acontece? As igrejas não mudam, porque elas sabem que tem um nicho, que tem um lugar, que as pessoas vão lá porque elas querem aquilo. Por que não acaba as igrejas que pregam teologia da prosperidade com esse mundaréu de críticas que nós temos aí, né, acerca disso? Porque de fato as pessoas gostam disso. E esse rapaz, ele falava mais ou menos isso nesse estudo que ele fez. Que porque a pessoa gosta do McDay feliz, por exemplo, ela nunca vai deixar de comer, né? Ainda que aquilo ali faz mal para ela. Ainda que aquilo não seja um alimento muito saudável, né? Então é isso que acontece. Aí há as brigas, aí há as mentiras, há as dissensões. Não, a minha igreja é mais santa que a outra. Ou a minha igreja é a melhor porque prega isso, prega aquilo. Fica essa distensão toda. Isso não é do evangelho também. Isso é configurar a mentira dos judeus também, para não perder o posto. Porque o grande motivo dos judeus pegar mentira era isso. Se não fosse isso, eles não tinham que pegar mentira, o porquê pegar mentira. Por que eu vou pegar mentira? Porque deixa acontecer. Não é mesmo, ele não é filho de Deus mesmo, mas eles sabiam que ele era filho de Deus. E por isso inventaram isso tudo. Pai do Senhor, a irmã que chegou aí, Socorro Andrade também. Deus abençoe a cada um que tem chegado. Já vai deixando o seu like, né? Chegando, vai deixando o seu like. Então, meus caros, fujamos para não ser que nem os judeus, para não perder o primeiro amor, para continuar na fé, para não trair o Senhor, né? Como Judas traiu por 30 moedas de prata, para não negar o Senhor como Pedro negou, para não fazer pior, inventar mentiras, calúnias acerca de Cristo e até mesmo da sua doutrina. O embasamento que nós temos que ter é Jesus. O alvo é Jesus. Não é a denominação A, B, C ou D. O que Jesus fez, nós devemos fazer. Paulo já dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus falou verdades. E quando você fala verdades, ou é a favor de verdade, você está sujeito a críticas. Mas não tema, porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor há de ajudar. Os discípulos do Senhor, aqui no caso, foram rotulados de mentirosos. Por que ele foi rotulado de mentiroso? Porque se vendeu isso na sociedade. Olha, os discípulos lá pegaram o corpo e colocaram em outro lugar. E os judeus fizeram suborno para os guardas falar essa mentira. Então veja, por falar a verdade ou andar com a verdade, os discípulos pagaram com isso. Né? Só que, ao longo da história, foi mais do que comprovado que isso era mentira, balela, por conta do medo dos judeus de perder o seu posto, de inveja de Jesus, por conta de fato de até raiva, ojeriza de Cristo, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele falou, pelo modo que ele procedeu, por como ele era, um sujeito humilde, diferente dos rabinos, sábio, que fez milagres. Eles tinham até inveja e ódio de Jesus quando até fazia milagres, porque eles não faziam, já que eles não estavam mais com Deus, de fato. Porque quando a pessoa era distante de Deus, fica tudo complicado. Nós vemos o caso de Saul. Quando Saul perdeu o Espírito de Deus, ele ficou todo atribulado. Ia procurar Urim, Tubim, não respondia, as pedras, ia procurar um, procurar outro, até que foi procurar a Petonisa, lá, a vidente, ou necromante, que fala com os mortos, teria visto o profeta Samuel, que já estava morto lá, numa bola de cristal, vamos dizer assim, e disse que era para ele a peleja. E ele confiou naquilo. Veja que ele confiou no espírito imundo, na pregação de uma necromante. Ele já estava até tão fora que ele foi dar ouvido àquilo que era até contra a própria lei, né? Era contra isso, né? Na lei já falava contra os feiticeiros, contra esses que praticavam obras diferentes da própria lei, né? Os feiticeiros, que seriam aí os videntes também, faziam previsões e tal, já eram condenados à luz da lei. E ele foi atrás, descumprindo até a lei. E ele estava tão cego que não percebeu isso. E foi dar crédito a isso e achando que isso era verdade. Aconteceu o que aconteceu. E muitos nos dias de hoje fazem a mesma coisa. Já estão tão perdidos na fé que eles vão dar ouvido a espíritos enganadores, a adeptos do inimigo. Porque o discernimento do espírito não vem mais para eles.
que não vêm? Porque eles não têm mais humildade de orar, colocar os seus joelhos. Ó Senhor, fala comigo, Senhor. Fala em sonho, fala em visão. Senhor, me dá o discernimento. Eu quero a verdade. Manda alguém de ti para falar comigo acerca de alguns questionamentos, acerca da minha fé, acerca disso. Não. Eles já vão consultando, não, eu quero saber. E tem até aquela questão imediatista, né? Que quer porque quer, que nem criança. Ah, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe. Fica insistindo e não para mais. Temos cristãos assim, lamentavelmente. E estão fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram. Pecando em mentira. Estão tentando desmistificar Cristo. Aliás, desmistificar o mito que seria Cristo. Porque para eles é mito ele ter, de fato, ressuscitado. A gente sabe que não é mito. Que é verdade. E, lamentavelmente, muitos cristãos estão aí caindo na armadilha do inimigo e não estão percebendo. Então, esse é o recado do Senhor. Dê ouvido ao Espírito de Deus. Dê ouvido, assim como foi a exortação de Jesus às igrejas, ao Espírito de Deus. As igrejas ouçam o que o Espírito diz às mesmas. Precisamos atentar para isso. Observar cada situação. Não podemos ser precipitados, imediatistas. Aqui agora, não, resolver assim. Ou ser precipitado, não procurar checar as informações. Não, essa é a verdade, essa é a verdade. Às vezes a pessoa vai levando uma verdade até o fim, quando chega lá no fim, percebe que era mentira, aí já não tem mais como voltar atrás, acabou, já fez a besteira. E os judeus foram até o fim. Mas eles devem, de fato, antes de morrer, até se arrependido disso. Deve ter pensado nisso. Assim como se arrependeram aqueles que negaram a Jesus e quando viram que ele expirou, abriu a terra, né, fendeu a terra, o véu do templo rasgou, houve ali a manifestação da própria natureza, eles disseram, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Aí já era tarde, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Que isso não aconteça em nossas vidas, que não rejeitamos a verdade de Cristo Jesus. Enquanto há tempo, soubemos aproveitar o tempo, servindo o Senhor a tempo e a fora de tempo, como dizia o apóstolo Paulo, remindo o tempo, adorando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo a si mesmo. Eu sempre repito isso porque essa é a verdadeira doutrina de Cristo. Não tem nada posto além disto. Muitos ficam na questão, usos e costumes. Jesus não pregou uso e costume. Jesus pregou amor. O fim da lei é amor. Mas não é um amor carnal, mundano. O amor de passar a mãozinha na cabecinha, não é nada disso. É aquele amor que eu sempre falo também, 1 Coríntios 13, 13, 1 em diante. Mas, até isso, cair na mente das pessoas, que às vezes tem uma visão tão quadrada de um sistema, de uma religião, e que se degradando, porque você não faz isso, porque a mulher não coloca o véu para orar, né? Tem a religião lá da congregação cristã do Brasil, porque a mulher corta o cabelo, porque a mulher faz isso, faz aquilo, fica naquela degladiação e não vê que o evangelho manda amar. Manda amar. Se aquilo é um pecado, entre aspas, o não amar é muito mais. Porque tudo se porta pelo amor. Você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento todo, você vai encontrar Jesus falando só de amor. Amor ao próximo. E até mesmo quando você não peca, porque você ama o próximo. Quando não está expressamente, está tacitamente. Ou seja, quando não está diretamente, está indiretamente falando de amor. Jesus falando de amor. Os evangelistas citando acerca do amor. E isso, às vezes, a própria instituição não prega. Fica pregando o catecismo, no caso dos católicos e alguns protestantes, fica pregando o regulamento interno da própria instituição, porque se descumprir, porque você vai para o inferno por descumprir isso, porque tudo que ligado no céu e na terra será ligado no trono no céu, né? Aliás, tudo que ligado na terra será ligado no céu, isso é um outro contexto. Ali eles até tiram fora do contexto para dizer, não, essa lei aqui está validada lá no céu. Deus confere, Deus vê que tem aquela lei, mas não quer dizer que aquela lei é de acordo com a lei dele. Porque senão, assim, Deus ia concordar com as leis chamadas draconianas, as leis severas, como já tivemos leis aí durante a história, você vai perceber que existiu, né? A pena de morte. Jesus sempre foi contra a pena de morte.
Se ele quisesse pena de morte, ele tinha mandado apedrejar a própria Maria Madalena naquele episódio. E nós tivemos, depois de Cristo, vários países, ainda me parece que tem 1 ou 2 países que ainda são favoráveis à pena de morte. Ainda no mundo. Né? Nós temos os Estados Unidos ali, que depende do estado, mas eu estou falando de país mesmo. Não me recordo mais o nome deles, mas existe. Mesmo que a ONU, muitos países estão filiados à ONU, não considere mais isso. Né? Que temos o direito à vida, que ninguém, mesmo que faça o crime mais bárbaro que for, pode ser morto. Nós temos. E Jesus era contra isso. Tá? Até o próprio Deus, no início, já foi contra isso, porque senão ele tinha matado o próprio Caim. Colocou uma marca, houve uma consequência, mas não morreu. Então, tem muito exagero aí que a gente tem que parar para discernir as coisas. Acho que, em síntese, era isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Tomemos cuidado com as mentiras, com as falácias dos falsos profetas, dos falsos cristãos, tá? E não sejamos que nem os judeus. Já, por exemplo, nós já ouvimos aí um monte de canais dizer, por exemplo, isso é tudo falácia, não tem comprovação nenhuma, que Satanás teria coabitado com Eva, isso é balela, está em livro apócrifo, não inspirado. Se fosse verdade, qual é o problema de se dizer isso na Bíblia? E ficar até bem escancarado acerca disso. Se foi revelado o pecado de Davi, por que não poderia ficar esse pecado revelado? Não está na Bíblia assim. Né? Se for analisar, não está. Que tinha surgido Lilith, que foi a primeira mulher de Adão e não Eva, porque nasceu junto com ele do pó, e não é verdade. Né? Nós sabemos que a primeira foi Eva, que saiu da costela de Adão, e por aí eles vão construindo as suas ideias. Nós temos até mesmo gente no Espiritismo dizendo que Jesus era espírita, que Jesus foi a reencarnação, ou que era a reencarnação. O Espiritismo também usa o Evangelho. Tá? O senhor Chico Xavier no Brasil, Allan Kardec. Tem várias religiões que usam a Bíblia. Até mesmo sociedades secretas. E aí, como é que fica? Eu falei para vocês num vídeo aí, acho que foi hoje à tarde, que nós tivemos Rui Barbosa. Rui Barbosa tinha vínculo com a maçonaria. E ele traduziu uma Bíblia. Ele era um político bem renomado. Em 1932. Junto com outros eruditos teólogos. Por isso que se confirma que quando veio os protestantes para cá, os maçons ajudaram eles mesmos a construir suas igrejas porque eles estavam sendo perseguidos pelo catolicismo. Tá? E muitos vão dizer que não tem problema. Porque ele faz o bem, sim, mas a questão não é só fazer o bem, é necessário aceitar Cristo de verdade. E não é só estar com a Bíblia em mão, porque lá no santuário deles, no templo deles, tem a Bíblia. Mas você tem que estar com a Bíblia não só aberta, né? Não só conhecida, mas também praticá-la, principalmente. Né? É claro que eu consigo compreender que, às vezes, eles fazem atos que muitos cristãos não fazem, de filantropia. Essa é a grande verdade. Até configura que a luz, as trevas é mais prudente que a luz nesse sentido. Mas não quer dizer que eles estão, né, inteiramente ligados à palavra do Senhor. Aliás, me parece que Jesus até essa Bíblia aí do Rui Barbosa, lá na confraria dele, vamos dizer assim. Então, ficamos atentos aí a uma série de heresias, mentiras, como foi essa do judeus. Poderia ficar falando uma série de heresias, de mentiras, de falácia que ultimamente tem surgido, mas o tempo não nos permite. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Boa noite a todos. Dê o seu like, tá? Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder ajudar o canal, nos ajude aí também para pagar o celular e outras coisas que nós precisamos aí para melhorar o canal. Deus abençoe e até a próxima. Encerramos.